Em um mundo dominado pela magia, um jovem chamado Mesh Bernadette é uma ameaça deve ser derrotado. Vivendo na floresta secretamente com seu avô, ele passa seus dias treinando seu corpo, e assim ficando cada vez mais forte para conseguir competir com a magia. Porém, um dia sua vida calma acaba, já que sua identidade foi exposta, e a sua vida tranquila está sob ameaça. Então ele foi forçado a entrar na prestigiada Elston Magic Academy, atrás seu novo objetivo de se tornar um divino visionário. Sem mais delongas, bora pro recap! O anime começa com uma voz do além falando que nesse reino de magia, voar com uma vassoura, levar objetos pesados ou até criar algo do nada é uma coisa normal e qualquer pessoa poderia fazer, e também que a magia seja um dom concedido por Deus, e além disso o status de cada cidadão é determinado pelo seu domínio na magia. E assim vemos Mesh, que está levantando os pesos e os animais em volta estão assustados. Um tempo depois, Regro Bernadette fala que vivia em uma floresta afastada junto com seu filho. Regro conta que na sua juventude ele tinha feito muitas besteiras, porém com a sua idade agora, ele não se irritava com mais nada. Mentira! De repente seu filho chega e acaba arrancando a porta com sua força descontrolada. E assim o velho surta e pergunta para Mesh o porquê ele tinha arrancado a porta. E Mesh fala que não sabia se era para empurrar ou puxar a porta. Mesh fala para seu avô que sente muito e que ele ia consertar. E Regro aceita e fala que o importante era que seu filho tinha aprendido. E ele também comenta que seu filho às vezes é muito dócil. Assim Mesh tenta sair de casa com a porta, porém ele não consegue passar. E seu avô fica estressado com ele e manda ele virar a porta. Porém infelizmente depois de insistir muito, a porta acaba se quebrando. Já era. Os dois vão conversar e Mesh pergunta para Regro por que ele manda seu filho sempre treinar o físico. Regro fala que é porque seu filho é diferente das demais pessoas, já que Mesh não conseguiu usar magia. O velho então vai ser, e ele manda seu filho cuidar da casa e não quebrar mais nenhuma porta. Antes de sair, Regro fala que não era para Mesh ir para a cidade na sua ausência. Porém Mesh olha um cartaz e assim vai correndo para a cidade. Na cidade ele nota que as pessoas usavam magia para tudo. Mesh vai numa barraca e pede 7 profiteroles especiais. Na hora de pagar, as moedas estão todas amassadas, e o vendedor fica assustado e comenta que não era possível alguém fazer aquilo com as mãos. Mesh conserta as moedas e o vendedor nem está acreditando que aquilo era possível. De repente bate um vento e acaba arrancando a touca de Mesh, e assim as pessoas ao redor começam a observá-lo assustadas. Assim vemos um homem que está vendo em um jornal que o visionário deste ano já tinha sido escolhido, e no jornal também fala que o visionário garante uma elevação na nobreza e um bônus de 100 milhões de londos. Tudo isso? Não. Além de outras coisas. De repente, esse homem recebe um telefonema avisando que tinha um garoto sem a marca vagando pela cidade. Mesh continua sua caminhada pela cidade, porém ele acaba esbarrando em um homem, e com isso acabou sujando seu uniforme. Esse homem está bêbado e acaba dando um tapa no profiterole de Mesh, e assim o derruba no chão. Aquele homem fica perguntando o que Mesh ia fazer, já que foi ele que sujou seu uniforme. Mesh acaba rasgando o uniforme do homem e fala que está arrependido, e assim ia lavar o uniforme. Brad chega no local e começa a olhar para Mesh. De repente, seu avô vem correndo e o leva embora. Brad comenta que aquilo era um incômodo, porém era sua chance de ser promovido. Ele assim usa uma magia e cria um pássaro e manda ele perseguir os dois. Em caso, o vovô está bravo com Mesh, e ele fala para o velho que sente muito, e o velho acaba aceitando, já que seu filho estava arrependido, e com punição Mesh teria que repetir o treino da manhã. Mesh concorda e ainda dá para o vovô um profiterole. Na saída, o vovô está com medo de Mesh quebrar a porta novamente, e assim ele mesmo vai lá e abre. O vovô fica assim sozinho em casa, e acaba olhando para a janela e vê uma ave, e de repente a parede de sua casa acaba sendo destruída pela polícia que veio atrás de Mesh. Já ele está lá treinando de uma maneira absurda, e um esquilo fica extremamente assustado. Depois de terminar o treino, ele volta para casa. Na porta, Mesh acaba ouvindo uma conversa. Brad está enforcando o vovô, e ele fala que naquele mundo, quem não sabe usar magia não tem direitos, e nem mesmo o direito a viver. Ah não, aí ele extrapolou ali, mete a bala nele. O vovô assim não quer contar onde seu filho está, e de repente ele tem uma lembrança, onde ele era julgado por uma mulher, por conta que a sua magia era fraca. Aquela mulher também fala que eles não precisam de um fracassado na família. O vovô fala que mesmo depois que ele virou um jovem, ele ainda era fracassado. Ele também fala que já que ninguém precisa mais dele, ele iria se finalizar. Porém antes de pular, ele acaba ouvindo um choro, e vai lá ver, e era uma criança que não tinha uma marca. Ele assim abraçou e comenta que essa era a primeira vez que ele se sentiu necessário. E foi por esse motivo que ele decidiu que mesmo não tendo um laço de sangue com aquela criança, aquele bebê seria criado como se fosse o seu próprio filho. O velho dá um grito e manda seu filho fugir, porém Brad começa a agredi-lo, e na hora que o senhor seria finalizado, Mesh resolve agir e acaba dando um belo soco em um dos policiais. Ele também rasga o uniforme do policial grande e ainda dá uns belos tapas nele. Regro pergunta para seu filho por que ele não tinha fugido, e Mesh fala que não fugiu porque o vovô era sua única família. Que lindo, cara! Mesh fala para Brad que vai mandar todos eles direto para o inferno. Legal! Bem louco! Uns policiais falam que Brad era da guarda do gabinete de magia, e que por isso Mesh não teria nem chance contra ele. Brad ataca Mesh, porém o ataque dele foi inútil, e Mesh simplesmente se livrou do ataque com apenas um tapa. Brad o ataca novamente, porém Mesh com apenas um tapa se livra do ataque, e assim os ataques continuam, porém são todos inúteis, e Mesh começa a zoar. Ele pega a varinha emprestada de seu avô, e Brad está com medo de Mesh usar alguma magia, só que Mesh acabou jogando a varinha no policial, e assim fez um corte em seu rosto. Mesh parte para a ameaça e fala que se Brad encostar a mão na sua família de novo,
ele seria finalizado. O vovô está assustado e comenta que tinha treinado seu filho para se defender e não estava acreditando no quão poderoso seu filho estava. Brad assim vem com a ideia de fazer um acordo e assim tudo ficaria de boa. Brad fala que todo ano um aluno de maior destaque é escolhido por Deus e assim recebe o título de visionário divino, e era para Mesh entrar numa escola e virar o visionário. E Brad só ia querer os privilégios e a grana. Ele também fala que caso Mesh recuse, eles seriam perseguidos por toda a sua vida. Mesh acaba aceitando e fala para seu avô que queria voltar a ver junto com ele em paz. O vovô fica feliz e fala que seu filho é muito bonzinho, e assim ele vai para a escola. Então vemos que vai ter um exame de admissão dos novos alunos, onde cerca de 3% aprovado. O professor responsável pelo exame, chamado Claude Lucy, está observando os novos alunos e vê que lá só tinha pessoas da nobreza. Porém, de repente ele vê Mesh levantando os pesos e fica abismado com aquilo. E comenta por que uma pessoa está levantando pesos em uma escola de magia. Não sei. E ainda por cima lendo um livro de musculação. Até Brad e o vovô estavam lá atrás, observando muito mal escondidos. O vovô pergunta para Brad se ficaria tudo bem, já que seu filho não sabe usar magia. Brad fala que tinha feito uma marca no rosto de Mesh igualzinha à verdadeira. O professor assim sai do fogo e se apresenta para os novos alunos, que ficam assustados, já que de acordo com os alunos, Claude Lucy tinha ficado em 7º lugar no Prêmio Mago Revelação do ano. Claude fica feliz por estar sendo venerado. Mesh faz um comentário falando que ser do fogo de propósito deve dar um calorão. É verdade. E o professor fala que ele não ia passar nem a pau. O professor então começa os testes. Ele manda os alunos se sentarem, só que não tem nenhuma cadeira, e assim Claude usa uma magia, parece um tanto de bancos. E Mesh reclama e fala que seria melhor se ele tivesse deixado tudo pronto. É verdade. E Claude não gostou disso. Eles assim realmente começam os testes, porém o primeiro aluno que olha na folha fala que as letras estavam se mexendo, e o professor fala que aquela era uma de suas magias, e para os alunos passarem, eles devem dissipar as letras e ordená-las. Complicou. O vovô e Brad já comentam que já era, porém Mesh achar que as letras andarem daquele jeito era um saco, e assim ele quebra a pena, e as letras se organizam sozinhas. O vovô e Brad ficam assustados. Mesh assim mostra para o professor, e estava tudo certo. Será? Não sei. Os alunos ficam impressionados, já que ele conseguiu levantar uma pedra, e além disso correr em cima da água, e assim ele fica passando por várias provas, até que o professor vem com a próxima prova, onde os alunos teriam que atravessar um labirinto. Porém, para não ficar muito fácil, esse labirinto estava cheio de armadilhas, e ainda os alunos tinham apenas 30 minutos. Mesh fala que só ir até o fim estava muito fácil. De repente uma garota chega perto dele e o pergunta se eles poderiam ir juntos, e ela fala que se ele se ajudasse, seria mais eficiente. Mesh acaba aceitando e a garota o agradece. Os dois seguem o caminho, a garota acaba tropeçando em uma pedra e assim vai parar no chão. No decorrer do caminho, a garota era sempre atacada e acaba caindo em uma armadilha. Ainda fala para Mesh não deixar ela para trás. Eles se perguntam como que aquilo seria mais eficiente. De repente, eles ouvem um grito e Mesh vai correndo. Porém, a garota usa uma magia e o prende. A garota revela que esse tempo todo ela estava mentindo para ele e que ela tinha seus motivos para não deixar ele chegar até o final. Porém, Mesh consegue quebrar aquelas algemas facilmente e a garota se assusta. Ela comenta que tem que pedi-lo, só que o monstro gigante chega atrás dela e faz uma charada para a garota. Só que ela resolve tentar atacá-lo. Porém, o gigante joga a varinha dela para longe e ele fica perguntando a resposta da charada, só que a garota não sabe. E assim o bicho fala que o tempo tinha acabado, e então vai atacá-la. Já era. E no momento exato, Mesh chega lá e dá um soco na cara do bicho. A garota pergunta por que ele tinha voltado para ajudar ela, e Mesh fala que se os motivos dela forem iguais aos dele, dava até pena, e isso deixou a garota feliz. O professor já fica pensando que Mesh não ia conseguir chegar a tempo. De repente todos ouvem um barulhão, e isso foi Mesh que causou, já que ele veio quebrando tudo. O diretor da escola vendo aquilo fica animado e fala que esse garoto era interessante. Os alunos não ficaram muito felizes pelo que Mesh tinha feito, e assim eles o mandam ir embora, e ele concorda com todas as acusações dos alunos. A garota vendo aquilo manda eles pararem, e ela também fala que Mesh não fez nada de errado e o professor manda ela ficar quieta. Ela revela que tinha atrapalhado Mesh de propósito para ele não conseguir chegar até o final a pedido do professor. Ela fala que se ela atrapalhasse Mesh e ele não conseguisse passar no teste, o professor aprovaria. Ela também fala que veio de uma família pobre, e então ela queria entrar naquela escola a qualquer custo. Do nada a garota também fala que Mesh não tinha só salvado, mas também a pedido em casamento. Já era. Só que ele nega isso. Ela assim tem uma lembrança onde ele fala que se ela estiver machucada, ele poderia carregar. A garota fala que está pesada, em termos psicológicos. E Mesh fala que as coisas pesadas não incomodam. E ele está falando em termos físicos. E assim, ela fica toda envergonhada. Entendeu? Não. O professor começa a fazer graça, falando mal dos dois, e também que eles tinham sido reprovados, e ainda por cima desafia eles. Mesh do nada chega perto dele e quebra sua varinha. A hora que a treta está ficando interessante, o diretor chega lá e acaba com a brincadeira, e fala que o exame final ia acontecer agora, e que ele mesmo seria o supervisor. Ele manda Lucy ir na sala dele mais tarde. Você tá falando sério?
complicou. O diretor leva Mesh para uma sala escura e o pergunta por que ele tinha escolhido aquela escola, e Mesh fala que era para viver em paz com a sua família. Assim o diretor usa uma magia, parece um monstro gigante, e também usa uma outra magia que pega a alma da pessoa mais importante para o alvo e transfere para aquele boneco. E também que se aquele boneco fosse golpeado, a alma não votaria mais. E assim o diretor pergunta para Mesh o que ele iria fazer agora. Ele coloca sua mão embaixo da lâmina e deixa todo surpreso, e ainda comenta que aquilo era um teste de resistência. E depois disso o teste acaba, e o diretor pede desculpas. E sobre uma pergunta que o diretor tinha feito sobre o que Mesh ia fazer se o diretor se opusesse a ele, e Mesh fala que simplesmente ia sentar além no diretor, e assim ele foi aprovado na escola. Tá bom. Assim começam as aulas, e na primeira aula seria uma magia simples de abrir um cadeado, e Mesh abre na base da força. A professora fica brava com ele e fala que não era assim. Um dos alunos do lado fala que não quer se envolver com Mesh. Aquele garoto está caminho do dormitório, e ele comenta que não quer ficar junto com Mesh. Já era. Chegando no quarto, a porta tinha sumido, e assim Mesh aparece, e o cara fica com essa cara aí, ó. Ele se apresenta como Finn Ames, e Mesh também se apresenta. Ele também apresenta seus músculos, que cada um tinha um nome diferente, e Finn fica assustado com isso. E Mesh pergunta para Finn como que se torna um visionário, e o garoto fala que a pessoa tem que conseguir algumas moedas de ouro, e essas moedas eram ganhadas dependendo do desempenho do aluno, em várias áreas. E no final, Mesh deu para Finn um profiterol. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like, que isso vai me ajudar muito, e você sempre vai receber nossos vídeos novos. E também comenta aqui embaixo se vocês querem a parte 2. Até o próximo vídeo, amo vocês, falou e fui!